E se eu te disser que ficar rico é fácil? Calma, calma, calma. Não é nenhuma promessa de ganho fácil com dinheiro na internet ou qualquer tipo de esqueminha. O que eu vou te falar aqui é sobre um tipo de comportamento que vai fazer você ficar na frente de 99% das pessoas se você entender o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Hey, Adamo PC na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, olha aqui embaixo, clica no botão de inscreva-se, já aproveita e aperta o sininho para ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo deste canal. Então já faça isso agora. Se liga, nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que a maioria de vocês, a maioria das pessoas querem muito, mas a minoria das pessoas conseguem, que é ficar rico. Por que será que tantas pessoas querem isso e tão poucas conseguem? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o que eu fiz e o que os meus alunos e mentorados fazem para conseguir essa façanha. É um passo a passo, então você precisa ficar até o final para que você entenda. E hoje o dia está muito bonito e eu quero terminar de gravar esse vídeo lá fora. Então, bora pro vídeo. Bom, antes de começar a falar sobre o que você deve fazer para ficar rico, eu quero que você responda agora para você mesmo, para mim aqui, trocando uma ideia sobre o que ficar rico significa para você e como você se sente quando você me escuta falando isso. Porque talvez você esteja sentindo algo do tipo, para que isso? Desnecessário? Para que esse assunto? Para que ficar rico? Você entende que existe então um paradoxo? Que existe então uma crença do tipo, cara, eu gostaria sim de ter mais grana, de ter liberdade, de não precisar ir no restaurante e ficar olhando pelo lado do preço e poder comer o que eu quiser, poder viajar para onde eu quiser, poder estudar o que eu quiser, poder viajar e ter experiências incríveis nessa vida, pois querendo ou não vivemos em um mundo capitalista. E nesse mundo precisamos sim de dinheiro para viver e para ter as experiências que a gente quer. Mas ao mesmo tempo existe um eu dentro de nós, uma crença do tipo, para que falar disso? Um certo ressentimento. E é exatamente por causa disso que você talvez ainda não conquistou a sua liberdade financeira ou a sua riqueza. Porque dentro de você existe um eu que quer sim crescer materialmente, financeiramente, ficar rico de fato. E ao mesmo tempo existe um outro eu que critica isso, que não quer escutar falar sobre isso, ou seja, que não quer isso. Então, dentro de você, existem dois eus, um que está em busca de um objetivo e outro que não quer esse objetivo. Então vamos lá, jovem, eu quero que você imagine comigo aqui a seguinte situação. Você está fazendo agora uma viagem de carro de São Paulo aqui para Florianópolis, porque você acredita que aqui você vai ter uma grande oportunidade de empreender, de crescer, de ficar rico. Só que no meio do caminho você pensa, cara, pra que Florianópolis? Lá é frio, eu não conheço ninguém, quer saber? Eu vou voltar. Aí você dá meia volta com o seu carro e volta sentido a sua casa. Só que aí no meio do caminho, chegando à sua casa, você pensa, mas não, cara, eu já vivo aqui há muitos anos e nada aconteceu aqui. Eu sei que se eu for para Florianópolis, eu vou ter grandes chances de conhecer outras pessoas, de fazer networking, de crescer financeiramente, não sei. Aí você dá meia volta e volta sentido Florianópolis. Só que aí logo vem um pensamento do tipo, mas cara, eu tô sem grana, eu acho que não vai dar certo. Besteira, eu vou voltar pro meu emprego atual. Aí você dá a volta. Você tá entendendo que a sua vinda de carro sentido Florianópolis vai demorar muito mais ou talvez você nunca chegue? E é claro que eu usei isso em sentido figurado, é uma metáfora, mas na vida acontece exatamente igual. Dentro de você existe um eu que quer muito ficar rico. Só que a sua mente, o seu corpo, as suas emoções e as suas energias não estão alinhadas 100% e focada sentido a essa meta, esse objetivo. Porque existem crenças limitantes que foram programadas em você desde a sua infância de que ficar rico não é bom, não vale a pena, as pessoas vão se afastar de você, os ricos não entram no reino dos céus, dinheiro não nasce em árvore, pessoas ricas são do mal e por aí vai. Você entende que existe um duelo mental entre aquilo que você diz que você quer e aquilo que você sente que você quer e aquilo que você faz em relação a isso que você diz que você quer? Todo mundo fala, eu quero ficar rico. Mas será que todo mundo se sente merecedor disso? Será que todo mundo de fato age em direção a isso? A verdade é que não. E é exatamente por isso que você não consegue, exatamente por isso que eu não consegui por muitos anos. Eu quero te contar uma história aqui para você entender uma coisa, que isso aconteceu comigo por muitos anos. E até eu ficar consciente disso, eu não consegui quebrar a barreira da pobreza. Olha que interessante, para você que me conhece há mais tempo, sabe que eu cresci na periferia de São Paulo, um lugar feio. A maioria das casas não tinha pintura, não tinha reboco. Eram casas muito mal feitas, muito mal acabadas.
Eu lembro que meu pai, ele investiu em ter uma casa mais confortável, mesmo sendo na periferia. Ele fez o reboco, pelo menos, colocou um portão bonito, pintou, deixou a casa ajeitada, era uma casa confortável. E as crianças do bairro me chamavam de playboy por causa disso. Olha a casa do Adamo, é a melhor casa do bairro, ele é rico, ele é playboy. E eu lembro que ser chamado de playboy naquela época, na periferia, era um insulto. E eu ficava muito puto com isso. Eu falava, playboy nada, playboy é você. Eu lembro que eu fazia um esforço para me sentir igual a eles, para me sentir não playboy, para me sentir pobre, quebrado, sacou? Porque isso era o legal. Eu lembro que nós escutávamos Racionais MCs, nada contra, mas naquela época também as letras eram contra os playboys, contra os ricos, e as letras falavam muito de pobreza, de sofrimento, e aquelas músicas programou o nosso cérebro, aquele estilo de vida, aquelas crenças de que o certo era sofrer, o certo era ser pobre, que o feio era ser playboy, que o feio era crescer, prosperar, sacou? E a minha mãe fez uma coisa muito boa por mim. Ela me colocou numa escola particular, eu e meu irmão. Mesmo na quebrada, na periferia e sem ter grana, ela fez um esforço tremendo para colocar a gente para estudar numa escola boa, porque as escolas públicas do bairro, a maioria das crianças ou viravam traficante, ou se colocavam em situações muito difíceis, encrencas, e meus pais não queriam isso pra gente. E por ter estudado em uma escola particular, eu vi outra realidade. Crianças que tinham quadriciclo, minibug, que viajavam pra Disney, coisa que eu não tinha a menor possibilidade de viver, mas eu comecei a alimentar uma crença do tipo, cara, eu quero isso pra mim também. Eu não quero mais viver aqui no perrengue, na periferia, sem poder viajar, sem poder ter nada. Eu quero poder ter um minibug, um quadriciclo, poder viajar pra Disney, por exemplo. Eu comecei a alimentar esse sonho dentro de mim. Então, com 12 anos de idade, eu pedi para os meus pais um emprego. Comecei a trabalhar, comecei a fazer minha grana, comecei a comprar minhas roupas. E desde aquela época, desde criancinha, eu sofria preconceito no meu bairro porque eu era o cara que tinha um pouco de dinheiro, que tinha um skate maneiro, que tinha uma roupa legal, eu e meu irmão. Olha que loucura, né? Existia um preconceito por a gente estar crescendo, por a gente estar prosperando. Então meu sonho era sair da periferia para poder viver uma outra realidade. Então olha que interessante, ter estudado numa escola particular foi uma das melhores coisas que meus pais fizeram por mim, para que eu não crescesse com as crenças dos garotos do meu bairro de que crescer, de que ter as coisas, de que poder viajar é errado. Eu comecei a alimentar uma crença do tipo, eu quero isso para mim também. Só que até os meus 24 anos de idade eu tentei de tudo e não consegui prosperar de verdade. Trabalhei no banco, trabalhei vendendo móveis planejados, fiz faculdade de engenharia ambiental porque disseram que eu tinha que ter uma faculdade para prosperar e ser alguém na vida, e mesmo depois da faculdade nada aconteceu. Foi só quando eu fui para o Nordeste trabalhar com meu amigo, comecei a ficar um tempo sozinho, mergulhei dentro de mim, mergulhei no autoconhecimento, estudei muito sobre a mente e o comportamento humano, que eu entendi que eu só não estava prosperando porque eu ainda carregava crenças do tipo, ser rico é errado, é pecado, eu não quero ser esse playboy, eu não quero perder minha humildade, blá, 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 blá. E eu falei, cara, eu tava vivendo na miséria porque eu ainda carregava crenças de miserável. Então eu comecei a mudar o meu sistema de crenças e comecei a organizar esses 4 corpos que eu quero que você anote aí. Minha mente, meu corpo, minhas emoções e minhas energias. Foi só daí então que eu consegui entender que eu estava me sabotando o tempo todo, que eu não conseguia de fato enriquecer porque eu ainda carregava crenças erradas. Então eu comecei a reprogramar o meu sistema de crenças. Eu comecei a me enxergar como um cara rico. Foi então que eu comecei a reprogramar o meu sistema de crenças. E aí eu comecei a mudar a minha comunicação interna e a minha comunicação externa. Comecei a comunicar para mim mesmo que eu era rico, que eu era próspero. Eu comecei a me enxergar assim, olha que interessante. A sua autoimagem dita a forma como você se comporta. Ou seja, aquilo que você pensa sobre você é aquilo que você sente sobre você. E aquilo que você sente sobre você é aquilo que você faz. Ou seja, é como você se comporta. E como você se comporta determina o seu resultado na vida. Então, você pensa, você sente, você faz. O que você faz torna-se a sua realidade. Isso é muito profundo. Então nós precisamos organizar nossos 4 corpos para que a gente de fato canalize toda essa energia física, energia psíquica em prol de uma meta que é crescer financeiramente. Ou seja, você precisa de foco. O problema é que nós perdemos o foco o tempo todo. Se você canalizar a sua mente, o seu corpo, as suas emoções e as suas energias sutis em relação a esse objetivo, a essa meta que é ficar rico, você vai ficar.
É simples. Então por que a maioria das pessoas não conseguem prosperar? Porque elas dizem que querem, mas no fundo elas não realmente se sentem merecedoras, capazes. Elas mudam de foco o tempo todo. Lembra quando eu falei da metáfora, né? Saindo de São Paulo, sentido Florianópolis. Você diz que você quer chegar em Florianópolis, mas muda de ideia a cada 10 quilômetros. E aí você nunca vai chegar, perde o foco. Qualquer coisa na vida é assim, né? Quando você vai direto ao ponto, você chega mais rápido e direto ao ponto. Quando você muda de ideia o tempo todo, imagina que você está comprando um carro, beleza? Você lá na concessionária e você fala assim pro vendedor: olha, eu quero, sei lá, o Jeep Renegade tal, a Mercedes A200 tal. Ah, não, acho que eu vou querer a BMW. Aí o cara tá fazendo o pedido, aí ele para de fazer o pedido. Fala, então beleza, decide aí. Ah não, agora eu quero uma L200 Triton. Ah, então tá bom, essa daí que cor? Ah, eu quero preto. Não, caminhonete não, quer saber? Eu acho que eu quero um carro mais utilitário mesmo. Peraí, então decide primeiro, tá bom? Decide primeiro, depois a gente tira o pedido, porque eu não posso ficar perdendo tempo. É exatamente assim que acontece na vida. Você diz que quer ficar rico, que você quer prosperar, mas daqui a pouco você muda de ideia. Ou seja, existe um conflito interno o tempo inteiro. Enquanto você não resolver esse conflito interno, você não vai prosperar de verdade. E eu só prosperei quando eu aceitei a riqueza como algo divino. Eu entendi que o dinheiro não muda as pessoas, apenas amplifica o caráter delas. Se a pessoa é uma pessoa boa, ela vai ficar ainda melhor. Se é uma pessoa ruim, ela vai ficar ainda mais mesquinha. Se a pessoa já ajuda pessoas sem dinheiro ou com pouco dinheiro, ela vai ajudar muito mais pessoas quando ela tiver muito dinheiro. Então eu aceitei completamente que eu queria e que eu merecia crescer, prosperar e ficar rico. E pode parecer uma coisa muito boba, mas isso é o que muda tudo. Então a primeira coisa que você precisa é organizar esses 4 corpos todos os dias em relação a isso que você diz que você quer. Ficar rico, por exemplo. Sua mente, o seu corpo, suas emoções e as suas energias. Existe toda uma tecnologia para que você consiga fazer isso. Talvez você esteja me escutando agora e pensando, cara, mas não é tão simples assim. Eu sei, você precisa de um foco. Primeiro você precisa saber exatamente quanto você quer fazer de grana. Não é só quero ficar rico, isso é muito abstrato. Se eu te der 50 centavos agora a mais, vou fazer um pix aí pra você de 50 centavos a mais, você tá 50 centavos mais rico. Mas eu sei que não é isso que você quer. Então, o quanto de grana? Escreve aí no papel, no próximo estágio da sua vida, nos próximos 6 meses, 3 meses. O quanto você quer fazer de grana? 5 mil? 10 mil? Não se pergunte se é possível ou não. Isso não cabe a você, isso cabe à natureza. Quantas coisas você achava que era impossível e aconteceram na sua vida? Sabe o que faz você acreditar o que é possível ou impossível? Suas experiências do passado. Se eu disser pra você agora, levanta e anda, você vai levantar e vai andar. Se eu disser pra você, sai voando, você não vai sair voando, você não vai nem tentar. Sabe por quê? Porque você vai olhar pra trás e de acordo com as suas experiências do passado, você vai pensar o seguinte, cara, eu já andei, então eu sou capaz de andar. Mas eu nunca voei, então eu não sou capaz de voar. É claro que isso é uma metáfora, tá? Mas eu quero que você pense em relação a dinheiro. Todas as nossas crenças são em relação ao que nós somos ou não somos capazes de ter, fazer ou ser em relação ao passado. Então você olha para trás e você pensa, cara, eu nunca ganhei 5 mil, eu nunca ganhei 10 mil, eu nunca ganhei 20 mil. Isso é impossível, então eu não vou nem tentar. Por quê? Para de olhar para o espelho retrovisor, quebra o espelho retrovisor, tira a dúvida do seu sistema, porque é exatamente a dúvida que estraga tudo. Quando você identificar qual é a sua meta e se você acreditar 100% com todas as células do seu corpo que você é capaz de alcançar, por mais que você não saiba como chegar lá, mas você acredite que você é capaz e todos os dias você mentaliza isso, você acredita nisso e você se movimenta, ou seja, você tem atitude para alcançar isso, você vai conseguir. Se é possível ou impossível, não é da sua conta. Deixa isso nas mãos do universo, deixa isso nas mãos da natureza. Você só precisa acreditar e fazer a sua parte, batalhar por aquilo que você quer. E quem vos fala aqui não é um cara que cresceu em berço de ouro, tá? Eu sou um cara que viveu os dois mundos. Como eu disse aqui no começo do vídeo, eu cresci na periferia de São Paulo, eu era um cara quebrado. Eu não acreditava que eu era capaz. Eu tinha crenças extremamente limitantes em relação a dinheiro, em relação à riqueza. Só que eu quebrei essas crenças. Eu reprogramei minhas crenças. E como consequência, hoje eu vivo uma realidade que há 10, 15 anos atrás eu não acreditaria que eu poderia viver. Morando em um lugar que eu gosto, trabalhando com o meu propósito, prosperando e crescendo cada vez mais. E agora eu tenho como missão
levar mais pessoas junto comigo, porque eu fico muito puto, muito incomodado com pessoas que não acreditam que são capazes de enriquecer, de crescer financeiramente e de ter uma vida com mais liberdade. E é exatamente por isso que eu criei uma mentoria chamada Focus, onde eu vou te acompanhar durante 3 meses para desenhar um foco exato, ou seja, de onde você quer chegar, qual é o seu alvo, desenhar um caminho, ou seja, um passo a passo, uma estratégia para chegar lá e, por último, te acompanhar do ponto A ao ponto B, ou seja, da sua vida atual à sua vida desejada, porque, cara, é matemático. Se você sabe onde você quer chegar, se você sabe o que fazer para chegar lá e se você tem autodisciplina, ou seja, se você faz até chegar lá, sem se auto-sabotar no meio do caminho, inevitavelmente você vai chegar lá. O problema é que as pessoas elas não sabem o que elas querem, elas não sabem como chegar lá e elas não fazem até chegar lá, elas mudam de ideia, elas se sabotam. Então, se você quer minha ajuda para de fato prosperar, atingir suas metas, eu quero que você clique no link que está aqui na descrição e aplique para uma vaga. Então eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade, tenha aberto sua mente e bora prosperar, bora ficar rico juntos. Se você curtiu esse vídeo, não guarde ele só para você, compartilha com pelo menos um amigo que está precisando escutar essa mensagem. Tamo junto e a gente se vê então no próximo vídeo.